Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Madeiro prepara CRA de 150 milhões de reais. A Madeiro já é uma empresa que a gente vem acompanhando bastante aqui no BTC News, vem passando por um aperto de mercado, até pelo modelo de expansão em loja física, está endividado até a tampa, recebeu resgate do fundo investidor e agora vai precisar emitir mais dívida para mercado para conseguir melhorar sua posição de caixa. Vamos entender um pouco desse caso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, deixa eu contar a história recente aqui do Madeiro, dado que eu já venho acompanhando o Madeiro já há bastante tempo. Se você é ouvinte do BTC News, você também conhece a história, né? Mas vamos lá. Madeiro, ele se preparou para fazer uma abertura de capital em 2019, recebeu 700 milhões de reais de aporte de capital do Carlyle, que é um fundo private equity, não conseguiu fazer abertura de capital em 2019, e aí veio a pandemia e aí a situação ficou bem delicada. A empresa começou a tomar bastante dívida, começou a ter muita dificuldade e manteve o seu modelo de expansão via loja física. Qual que é o problema de você usar a loja física? É que você tem que fazer todo o CAPEX. E aí você tem um desembolso de caixa muito grande para manter o ritmo de crescimento, e isso obviamente fica insustentável quando a empresa ela começa a ficar sem dinheiro e está com uma dívida muito grande, né? Bom, aí o que aconteceu? O Carlyle ele teve que fazer mais um socorro aqui pro Madeiro no dia 21 de 11 de 2021. Olha a notícia aqui, ó. Carlyle socorre Madeiro com 300 milhões de reais. Ou seja, o Carlyle teve que injetar mais 300 milhões dos mais em relação aos 700 que ele já tinha colocado, ou seja, 1 bilhão total de aporte aqui que o Carlyle fez no Madeiro, para ver se o Madeiro conseguia, né, melhorar um pouco sua operação, sua situação de liquidez, né? Beleza. Só que isso não era suficiente. Isso daqui era só para dar um pouco de tranquilidade e tempo para o Madeiro eventualmente conseguir montar uma operação com os bancos credores para emitir dívida para mercado. Isso aconteceu no dia 21 de 2 de 2022. Então aqui, ó, Mercado torceu o nariz para os CRAs do Grupo Madeiro, conheça os bastidores. Nesse caso, eles emitiram 500 milhões de certificados de recebíveis agrícolas para mercado para conseguir reforçar o seu caixa e alongar o prazo de endividamento, dado que boa parte dos bancos que emitiram esses CRAs para mercado também eram bancos credores aqui do Madeiro. Só que, obviamente, eles não fizeram isso de graça, né? O que eles fizeram? Eles cobraram um FII bem alto dessa transação, até porque eles ficaram com boa parte da emissão para mercado. Então, ó, notícia do dia 15 de 2 de 2022. Bancos cobram comissão mais alta em CRA do Madeiro. Por quê? Porque eles iam ficar com boa parte dos títulos. Eles ficaram com aproximadamente 77% da emissão. 23% ficou com pessoas físicas. Olha a notícia aqui, ó. Madeiro, isso daqui no dia 23 de março de 2022, depois da emissão. Pessoas físicas ficam com menos de 23% da oferta de 500 milhões de reais. Ainda teve gente no mercado, né, que provavelmente algum assessor financeiro ofereceu esse CRA, falando, olha, é muito bom, a taxa de juros é ótima, etc. O Madeiro é uma rede consolidada de mercado. E o pessoal investiu nesse CRA. Eu tenho, né, um pouco de desconfiança que, eventualmente, se o Madeiro não conseguir resolver sua situação drasticamente nos próximos trimestres, quem tem títulos aqui dessa primeira emissão, eventualmente vai ter alguma perda aí, né? Então, tem um risco muito alto, a taxa de juros é muito baixa pelo risco que tem. Se eu não me engano, era CDI mais 3,5, né? Ou algo parecido. Enfim, e isso daqui foi a história recente. Aí o Madeiro conseguiu resolver sua situação em 2022, mas ela não conseguiu ter um impulso da sua operação em 2023. E aí você só vai ganhando prazo, você só vai postergando a situação de dificuldade que a empresa se encontrava em 2022. E aí o que aconteceu? Veio 2023 e a situação começou a ficar delicada novamente. Então, ó, vamos analisar aqui os resultados divulgados do Madeiro do segundo trimestre de 23, ou seja, o último que ele divulgou para o mercado. Então, ó, em termos de receita, a receita cresceu 14,9%, beleza. A margem aqui líquida, ela caiu, né, mas ela ficou menos negativa, na verdade, né, porque era menos 9,8%, foi para menos 6,8%, ou seja, a empresa ainda está em prejuízo.
No entanto, o EBITDA está positivo. Foi 96,8 milhões contra 89, um crescimento de 8,7% em relação ao segundo trimestre do ano passado, mas a margem EBITDA caiu para 23,5 contra 24,9. Ou seja, a situação está bem melhor do que 2020 e 2021. No entanto, ela não é suficiente para você conseguir, né, dar aquela tranquilidade para as dívidas que estão começando a vencer nos próximos 12 meses. Tanto é que a dívida financeira líquida, que é a dívida bruta menos caixa, ela cresceu, ano de lado, na verdade, né, 0,4%, mas está em 880 milhões. Dívida líquida, que é a dívida bruta menos caixa. Tem mais de 1 bilhão de dívida aqui dentro do balanço do Madeiro, né? Enfim, vocês viram aqui que a operação ela está melhor, mas ela não está boa o suficiente para você conseguir gerar rentabilidade e caixa suficiente para você ter tranquilidade de honrar os seus compromissos de curto prazo. Mas uma coisa o Madeiro eventualmente fez de certo este ano, que foi o quê? Ó? Vocês estão vendo que o número de aberturas, ou seja, inaugurações, no segundo trimestre de 2022 foram 6. Agora ele só inaugurou 1. Isso é bom. Por quê? Porque esse era o grande problema do desembolso de caixa que a empresa tinha. Ela ainda tinha aquele modelo de expansão via loja física própria, o que faz com que o Madeiro, para toda a operação nova, ela tenha que fazer todo o investimento. E isso, obviamente, demanda dinheiro. E aí, como a empresa estava sem caixa, você manter esse ritmo de crescimento via lojas próprias, ela não ia ser sustentável. Então, o Madeiro tinha duas opções. Ou ele vai para o modelo de franquia, que é a minha tese aqui que seria o melhor para o Madeiro, principalmente nesse curto prazo. Tem prós e contras, mas pelo menos em termos de caixa, isso ia melhorar bastante, né? Ou ela diminuiria o ritmo de expansão do negócio. E foi basicamente isso que eles tomaram a decisão em 2023. Então, eles não vão para o modelo de franquia por enquanto, mas eles pelo menos diminuíram aí o ritmo de crescimento, de expansão de pontos físicos, segurando bastante caixa, né? Bom, como a gente sabe, o Madeiro está com um nível de endividamento muito alto. E é por isso que o resultado líquido está negativo. Porque olha que interessante, pessoal. Vamos pegar agora no primeiro semestre de 23. No primeiro semestre de 23, eles estão com uma receita aqui acumulada de 804 milhões, um crescimento de 18,6% em relação a 2022. Isso é bom, tá? O lucro operacional ele cresceu 40,6%. Isso é ótimo, né? Passando a 75 milhões de lucro operacional contra 53 do primeiro semestre do ano passado. Perfeito. Então, por que a empresa está com um prejuízo de 71 milhões aqui no bottom line? É porque o resultado financeiro ele é bem negativo, ó, menos 146 milhões de resultado financeiro, ou seja, muitos juros que eles estão pagando de todo aquele nível de endividamento que a empresa tem. Então, pelo menos, existe uma luz no fim do túnel. Se você conseguir resolver esse problema de endividamento, eventualmente você consegue ter uma operação rentável. Só que, para você conseguir zerar esse nível de endividamento, ou você faz uma abertura de capital primária, para você conseguir captar dinheiro no mercado e conseguir saldar essa dívida, mas aí vai ser meio difícil, porque como os financials ainda não estão sólidos, eventualmente vai ser difícil você atrair acionistas investidores interessados em querer comprar a ação do Madeiro. Esse é um primeiro ponto, né? Ou ela gera caixa operacional suficiente para conseguir ir amortizando esse negócio no tempo e aí, eventualmente, o nível de endividamento fica mais controlado, né? Então, o Madeiro está aqui nessa encruzilhada, né? E olha como que a situação ela estava bem difícil ali no dia 30 de junho de 2023, né? Ou seja, no final do segundo trimestre. Posição de ativos circulantes aqui, ó, estava em 245 milhões. Só que de passivo circulante, pessoal, para quem está vendo no YouTube e no Spotify, era 583. Ou seja, se você tem 245 milhões de ativos que você consegue converter em dinheiro em até 12 meses e tem 583 milhões de passivos circulantes, ou seja, suas obrigações que você precisa pagar em até 12 meses, a conta não fecha. Tá? E eu não sei se vocês perceberam que aquele negócio, você vai dando aquela pedalada, vai ganhando mais prazo nas dívidas, a dívida vai para longo prazo num primeiro momento, mas o tempo passa e ela se torna de curto prazo. Olha que interessante, ó, a posição de dívida de curto prazo da empresa no dia 31 de 12 de 2022 era de 84 milhões. No final desse primeiro semestre já está em 239, ou seja, tudo aquilo que estava no longo prazo em 31 de 12 de 2022
Passaram 6 meses, elas já começaram a entrar em curto prazo. Ou seja, em até 12 meses você vai precisar honrar esses 240 milhões, né? Como eu só tenho 245 milhões de ativos circulantes e ainda tem mais um monte de passivo aqui que a empresa tem, ela tem algumas alternativas. Ou ela começa a dar várias pedaladas aqui nesses passivos para conseguir ganhar prazo com fornecedor, com dono de imóvel, né, não pagando aluguel, entre outras coisas. Beleza, muito difícil, porque isso daí eventualmente pode impactar diretamente a operação. Ou você tenta ganhar prazo com os bancos, né? Só que os bancos, obviamente, se eles forem, né, dar mais prazo para o Madeiro, eles vão ter uma contrapartida, ou numa taxa de juros maior, ou em algumas garantias que os bancos podem negociar com o Madeiro, dado que ele está nessa expectativa aí, na verdade a última saída deles, de fazer uma abertura de capital. E olha que interessante, pessoal. Esse daqui é o balanço do dia 30/6, né? Olha a notícia que saiu no dia 26/7 de 2023 aqui no Valor Econômico. Madeiro repactua com os bancos e debenturistas 435 milhões em dívida. E é interessante, por quê? Porque essa repactuação, ou seja, você renegociar as dívidas, ele está minimamente descrito aqui na divulgação de resultado do dia 30/6. Então, ó, redução da taxa de juros para CDI mais 6,5, ou seja, os bancos eles estão ganhando mais dinheiro com as dívidas que eles injetaram aqui, emprestaram para o Madeiro, do que quem está com o CRA, que foi emitido ano passado, que é CDI mais 3 e pouco, né? Aqui é CDI mais 6,5. E isso foi repactuado, porque essa dívida estava maior, hein? Ah, beleza. Ampliação do período de carência de 12 meses. Como vocês, para quem já teve aula comigo, sabe? Carência é aquele período que você só paga juros, mas você não precisa necessariamente pagar, amortizar a dívida, ou seja, pagar o principal, tá? Então tem 12 meses que você ganhou mais prazo para você conseguir pegar aquele monte de dívida e começar a reduzir o saldo devedor. Beleza, né? Inclusão de um covenant que limita a dívida bruta em 1,2 bilhão de reais. Beleza, né? Então, o que vai acontecer aqui? Eles, para vocês verem aqui nesse gráfico aqui, para quem está vendo no YouTube e no Spotify, ó, antes eles tinham 71 milhões que iam vencer no curto prazo. Beleza. Aí, com essa repactuação, eles conseguiram ter só para 2023 39,7 milhões que eles precisam pagar. Isso em 2023, tá? Agora, em 2024, a redução foi um pouco maior, né? Foi de 292 milhões para 197. Mas vamos somar esses dois? Então, ó, para os próximos 1 ano e meio, o Madeiro tem aqui, ó, mais ou menos aqui uns 240 milhões que ele ainda precisa ter de geração de caixa para conseguir honrar as dívidas que vão vencer ano que vem. É aquele negócio, vai pedalando, 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 mas você tem que ver formas de você conseguir pagar esse negócio no futuro, né? Então, ó, grava esse número. Por quê? Porque, ó, fluxo de caixa das atividades operacionais. Pessoal, vamos pegar no primeiro semestre. No primeiro semestre, as atividades operacionais geraram 80 milhões de caixa operacional. Beleza, foi maior do que os 50 milhões que eles tinham gerado lá em 2022 no primeiro semestre, né? Nível de fluxo de caixa das atividades de investimento caiu drasticamente. Como eu falei para vocês, eles diminuíram o ritmo de abertura de novas lojas e, por consequência, menos investimento. Então, ó, eles tinham tido aqui, em primeiro semestre de 2022, um fluxo de caixa das atividades de investimento negativo de 112 milhões. Caiu para 42, uma queda de 62%. Onde que veio a maior queda? Tá aqui, ó, aquisição de imobilizado, que era 100 milhões no primeiro semestre do ano passado, foi para 26 milhões. Que é aquele negócio, né? Se você está vendo que o caixa está apertando e as dívidas também, né? Você tem que mudar seu modelo de negócio, né? Seu modelo de expansão ele não pode continuar o mesmo. Então eles decidiram reduzir o ritmo de abertura. Beleza, é uma ação, né? Então quando vocês olham aqui, ó, 80 milhões nesse primeiro semestre, menos 40 aqui de fluxo de caixa das atividades de investimento, você tem uma sobra de caixa aí no primeiro semestre de uns 40 milhões. Beleza. Vamos somar aqui, né, mais ou menos mais 2 semestres, né? Então dá uns 80 milhões aí de geração de caixa no segundo semestre desse ano, mais o primeiro semestre do ano que vem. Só fazendo uma conta, eu sei que existe sazonalidade nisso, né? 80 milhões. Se eu tenho 240 milhões para eu pagar até final de 2024, ainda está faltando dinheiro. Ou seja, não vai ser só a operação que vai conseguir gerar caixa suficiente para você conseguir honrar, né, aquela dívida repactuada para 2024. E é por isso que existe a necessidade de você emitir mais dívida para o mercado. E agora a gente entra na notícia principal. Lembra? A notícia principal é: Madeiro vai emitir mais 150 milhões em CRAs para o mercado. Então vamos lá.
A rede de restaurantes Madeiro prepara uma oferta de certificados de recebíveis do agronegócio, CRA, no valor de 150 milhões. Segundo fontes próximas à operação, a empresa deve usar os recursos obtidos com os CRAs para liquidar cerca de 70 milhões em dívidas com vencimento no curto prazo e reforçar o caixa. Então a gente viu isso lá no alongamento de dívida que o Madeiro divulgou na sua própria demonstração financeira, mas ainda está faltando dinheiro, né? Então, vamos lá. Com o reperfilamento de dívida, a dívida de curto prazo foi reduzida em 44%, disse a administração da empresa nos documentos que acompanham as demonstrações financeiras do segundo trimestre. Então, daqueles 240 milhões, mais ou menos, que eles tinham de dívida de curto prazo no dia 30/6, ficou ali uns 110 milhões, mais ou menos, ainda para pagar. Se você vai emitir CRA de 150 milhões, aí você tem todo o dinheiro para você conseguir eventualmente pagar, né, essa dívida que vai vencer em até 12 meses, já repactuada, e ainda sobra um pouquinho de caixa aí para você conseguir ter um pouco de tranquilidade para captar o dinheiro. Legal, tá? Vamos lá. O valor apurou que o plano inicial é que os títulos tenham prazo de 6 anos e que as taxas sejam indexadas ao CDI. A companhia já teria negociado com bancos a garantia firme na colocação, de forma similar à feita em 2022, quando a empresa emitiu o CRAS pela primeira vez. Então é por isso que os bancos deram mais prazo, porque eles falaram o seguinte, ó, eu dou mais prazo, mas eu quero ser o emissor aqui dos CRAs. E, obviamente, o Madeiro vai ter que pagar um FII para todos esses bancos novamente. Então, os bancos, eventualmente, eles também estão criando uma bomba relógio. Por quê? Porque eles estão ganhando resultado de curto prazo com essas operações, mas eles têm o risco desses CRAs não serem honrados no prazo de vencimento. Mas como isso é resultado futuro, e todos os executivos geralmente gostam de focar no curto prazo para conseguir atingir as metas, eventualmente isso daí para 2023 e 2024 não vai ser um problema, né? Mas se o prazo é de 6 anos, daqui 6 anos, quem conseguir, né, comprar esse CRA, quem tiver coragem de comprar esse CRA ali na sua corretora, vai ver que esse dinheiro talvez tenha um risco muito alto ali de não ser eventualmente recomprado, né? A operação do ano passado foi marcada por polêmicas. Os bancos que coordenaram a oferta, cobraram uma comissão superior ao padrão da época. E faz sentido, porque é uma colocação firme, então eles ficaram com 77% na emissão. Então eles também estão tomando risco dessa operação. Estão ganhando com os FIIs, mas também estão tomando risco no prazo de vencimento desses CRAs. Alguns agentes autônomos decidiram não aderir à distribuição dos títulos no ano passado, alegando que o ativo era arriscado demais para os perfis dos clientes atendidos ou que o rendimento oferecido estava aquém do risco da empresa, que é o que eu falei para vocês, né? Se o banco está cobrando CDI mais 6,5, você vai comprar um CRA, né? Vai investir num CRA que está dando CDI mais 3,5, CDI mais 4. O banco ele faz uma análise muito mais criteriosa ali do risco efetivo do negócio do que uma pessoa física. Então ele tem muito mais informação, consegue avaliar muito melhor o risco do negócio e se eles fazem isso e estão cobrando CDI mais 6,5, isso porque baixou, hein? Que era mais alto. Então você, né, que é uma pessoa física, chegar lá na sua plataforma da XP ou de qualquer outra corretora, ver um CRA sendo indicado ali por um assessor financeiro e achar que CDI mais 4 é um bom negócio? Obviamente que, né, você está fazendo uma avaliação de risco muito incorreta, né? Ou seja, a taxa de retorno está muito baixa pelo risco que você está tomando. Então, muitos agentes autônomos, na época, se recusaram a negociar esses títulos dentro das suas plataformas. Beleza? Ao fim, os bancos ficaram com quase 77% da oferta. O restante foi parar nas mãos de pessoas físicas. Espero que essas pessoas físicas, a partir de agora, comecem a assistir o BTC News, né? Porque a gente vem falando bastante de Madeiro. Inclusive, o primeiro BTC News que eu fiz foi sobre o Madeiro, para vocês tomarem um pouco de cuidado, dado que tem diversas opções muito melhores no mercado, com uma taxa de retorno maior, com risco mais acertado. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu tenho quase certeza que o Madeiro vai conseguir emitir esses CRAs aí para o mercado, dado que os bancos eles vão dominar aí toda a parte de emissão desses títulos aí para o mercado de uma forma geral, tá? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.